uma resumida aí no que você falou. Então, a síntese é a gente olhar para o filme e pensar como essas diferentes histórias, né, nos atravessam. Então, assim, olhar o céu como uma biblioteca de narrativas, o céu como um arquivo de histórias, mas até aqui histórias seletivas, não as histórias dos povos africanos que estão conectados com a nossa formação, não as histórias dos povos originários que já estavam aqui antes da invasão europeia. Então, nós vivemos no Brasil um processo de racismo epistemológico, sobretudo, porque as epistemes, as metodologias, as formas de pensar o mundo que a gente aprende na matemática, na pedagogia, na física, na astronomia, é uma forma de pensamento excludente, né? Então, eu gosto de pensar esse filme, a exposição que está lá no Planetário do Rio, como tecnologias importantes para nos ajudar a pensar, criar também outros imaginários, né? Então, o filme ele tem uma poética, ele traz uma literatura, uma oralitura, né? Muitos dos mitos que estão contados ali, vocês devem ter percebido o manto tupinambá, orixás da cultura iorubá, e outras referências aos povos originários, às línguas, né? À cultura. Então, esse é o nosso grande desafio aqui. Quando a gente conversa sobre educação escolar quilombola, a gente está falando de tudo isso, sobretudo no contexto da matemática. Eu não sei como trabalhar na matemática as questões de Heré ou as questões da educação escolar quilombola. E na pedagogia, a gente trabalha muitas perspectivas, mas onde estão as pretagogias? Né? Para trazer aqui o conceito da professora Sandra Petit, por exemplo. Né? Onde é que estão as pretagogias? Então, a gente precisa trazer mais e mais essas discussões para o nosso contexto. Então, o filme, eu tento trazer isso, né, junto com os outros colegas, uma outra forma de contar essas histórias, trazer outras linguagens. O audiovisual também tem esse poder de nos ajudar a imaginar outros mundos, outras possibilidades, né? Compreendendo o papel do racismo na estruturação da sociedade brasileira. Então, é isso. Eu convido vocês a irem lá no Planetário do Rio, conhecer a exposição. Tem um livro, Vitor, depois você pode passar para eles o sim. do livro. O livro está aberto, é um e-book de 200 e poucas páginas, que foi construído, que conta todo o processo de curadoria dessa exposição e também do próprio filme. Vai sair agora um artigo sobre o filme, vai sair um artigo sobre o livro, sobre a exposição, né? Então vocês vão poder também depois ler com cuidado esse material. Eu acho Deixa que era eu só perguntar quem é que já foi no planetário da Gávea? bastante gente. Enfim, mas aí você não vem ao Rio nenhum até o final do ano, não, né? Não vou ao Rio até o final do ano. Então podia marcar até uma aula lá. Seria bom. Mas não aparece aqui, às vezes aparece. Às vezes aparece de última hora, né? Mas só fazer uma observação quanto ao que o Alan acabou de falar, trazendo um pouco para a matemática, tá? Porque nessa exposição que vocês vão ver e nesse filme, né, ele traz cosmologias afropindorâmicas, né? Ou seja, formas de ver o céu, no caso, de interpretar o céu, que vem de outras culturas não eurocêntricas, né? Assim. E a gente tem uma ciência contemporânea hoje, quando ele fala de ciências exatas, né, muito calcada numa tradição europeia que invisibiliza essas formas de dar sentido ao mundo de outras culturas não europeias, né? Assim, sobretudo africanas, culturas originárias aqui desse lugar que hoje se chama América. E isso eu quero dizer que isso é muito forte na matemática, porque na matemática hoje a gente tem uma tradição gregocêntrica, né? Assim, que é essa coisa, a gente tem uma visão de como se a matemática tivesse começado na Grécia. Então, isso não apenas invisibiliza contribuições de outras culturas que foram fundamentais para a matemática hoje, como também isso produz uma visão de ciência que é impregnada e enviesada não só dos conhecimentos, mas dos valores e das formas de ver o mundo que são dessas culturas, ou seja, das subjetividades, digamos assim, que vêm dessas culturas, né? Assim, então a gente tem uma ciência hoje que ela tem um vício de origem, né? Assim, que ela é enviesada a partir de uma única forma de ver o mundo. Eu só queria dizer, sem tomar muito tempo do Alan, que em matemática é domínio
da tradição grega é muito forte, né? Assim. Deixa eu fechar isso aqui. Vai lá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Perfeito. Depois, se tiverem perguntas sobre o filme, também podem fazer. Se quiserem fazer falar alguma pergunta sobre o filme. Eu queria tem uma pergunta. Se tem uma indicação de autor sobre o termo que você usou, racismo epistemológico. Tem indicação de autor que trabalha isso? Sim, os artigos que eu tenho escrito, por exemplo, no contexto das ciências exatas, né, a gente desenvolve bastante assim, essa ideia do racismo epistemológico, mas eu vou falar mais sobre isso, daqui a pouco eu vou mostrar fotos, e aí eu volto à tua pergunta, pode ser? Tá ótimo, obrigada. Beleza. Alguém mais? Quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então vou seguir. Então, assim, eu quis trazer o filme porque eu aproveitei, né, porque eu acho que é bom começar com o filme, e o filme vai trazendo elementos também que eu vou conectar com a minha fala, mas o que eu quero mostrar aqui hoje, sobretudo, é alguns resultados do projeto Zumbi Dandara dos Palmares, um projeto que eu consegui anos atrás, a partir do CERT, né, que é um centro importante de estudo das relações étnico-raciais para o trabalho, que foi criado pela Frida Bento, uma das grandes pensadoras negras que a gente tem, né, na atualidade. E aí, a partir desse edital, a gente conseguiu um projeto, foram 15 projetos selecionados no Brasil, entre mais de 600 propostas. E aí, nesse link que eu estou mostrando para vocês, vocês vão poder também encontrar todos os detalhes do projeto. É um projeto que envolve artigos, livros, materiais didáticos pedagógicos, documentários, tem muita coisa. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, mas mais detalhes vocês podem encontrar também lá no site do projeto, né? Então, o projeto ele não morreu, ele não está sendo mais financiado, mas continua vivo, a gente continua fazendo coisas. E também eu quero dizer que essa fala que eu vou trazer aqui hoje tem a ver com esse projeto, tem a ver com a luta antirracista de muito tempo, mas também eu quero trazer aqui essa experiência também de proposição do curso especial de graduação Educação Escolar Quilombola, que a gente submeteu ao MEC em 2023, ele foi aprovado, e a gente está tentando, inclusive, romper o racismo institucional, mais um conceito, né, que eu vou trazer ao longo da minha fala, para poder fazer o curso acontecer. Então, se esse curso acontecer, por 4 anos, pessoas quilombolas e pessoas de ações afirmativas vão poder vir para a URGS, num ingresso especial, fazer o curso de graduação, Educação Escolar Quilombola, e voltar para suas comunidades para trabalhar, né? Um curso todo especial, depois eu posso falar também desse curso, mas a ideia de fazer esse projeto do curso tem muito a ver com os resultados do projeto. Alguém quer falar? Não, é por causa do som do ar-condicionado aqui. Perfeito. Está atrapalhando, gente? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Tá. O ar está meio calor, está fazendo um barulho, mas pode continuar, tá de boa. Eu pensei que era alguém que queria falar. Tá, então o subtítulo do projeto, né, Desafios Estruturais e Pedagógicos da Educação Escolar Quilombola para a Promoção da Equidade Racial no Brasil do século XX. Aqui são as pessoas que participaram ativamente. Vocês estão conseguindo ver? Passou? O slide? Passou, né? Sim. Perfeito. São algumas das pessoas, acho que todas as pessoas que participaram ativamente assim, do projeto mais de perto, né? Porque tem outras pessoas que participaram que não estão aqui, muitas pessoas quilombolas, algumas aqui quilombolas, mas muitas pessoas quilombolas, professores e professores da educação básica também atuaram fortemente no projeto, que não estão nessa foto, mas aí tem as pessoas principais, assim, que trabalharam bastante, né? Aqui já falei do edital, foi o edital Equidade Racial na Educação Básica de 2020, foi uma realização do CERT, com vários patrocinadores, e vocês podem depois buscar, quem tiver mais interesse, na rede ANANCE. É um observatório da equidade racial na educação básica, que tem muitos materiais, não só do projeto que eu vou mostrar para vocês hoje, mas dos outros 14 projetos que foram aprovados e que produziram materiais incríveis. Então, tem muito material de qualidade, que tem sido produzido para pensar a questão da educação escolar quilombola. Então, para a gente começar, né, se a gente poder tratar um pouco mais assim, da questão da educação escolar quilombola, eu sempre gosto de trazer esses marcos legais. Então, são duas leis fundamentais para nós, provavelmente vocês já devem ter discutido essas leis na sala de aula. Então, a Lei 10.639 de 2003, que prevê que a gente tem que estudar e discutir as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras,
e a Lei 11.645 de 2008, que expande a de 2003 para incluir as questões indígenas. Então, o filme que vocês viram, ele está todo baseado nesse regimento legal que tanto a 10.639 quanto a 11.645, elas sintetizam o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, não é somente uma lei para pensar as questões específicas, como algumas pessoas dizem, né? A gente está falando de uma alteração da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, para pensar essas questões que são fundamentais para nós, né? E acoplado a essas duas leis, nós temos também as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais de 2004, né? Que também é importante, as resoluções, os pareceres. Então, é muito importante que a gente também, como professor em formação, ou já licenciado ou licenciada, é importante que a gente leia esses documentos, as resoluções, os pareceres, as diretrizes, porque eles trazem também marcadores importantes, teóricos, metodológicos, epistemológicos, para a gente poder ir avançando nessa discussão, nesse campo. A ERE, que é o tema principal da minha tese, né, ela é muito sobre isso, ela é um projeto de sociedade, não é para a gente pensar temas específicos, né? Por isso também o meu ranço com a etnomatemática, porque às vezes a etnomatemática ela está muito conectada a pensar temas específicos, trazer uma matemática para o contexto quilombola, uma matemática ocidental para o contexto indígena, mas não é uma etnomatemática como muitas pessoas têm articulado, mas é como é que a gente estabelece esses diálogos interculturais. Inclusive, eu tenho alguns estudantes da matemática, da licenciatura em matemática, que estão fazendo projetos comigo, e há essa dificuldade, por vezes, de compreender como é que a gente pode trabalhar as questões de matemática, dessa matemática ocidental, com as questões dos povos todos, que a gente, por vezes, busca um artefato cultural desse povo e tenta buscar nesse artefato uma lógica matemática que está dada num projeto de modernidade. E isso é fundamental para mim e é a base da minha discussão, porque quase sempre, quando a gente, mesmo na universidade, né, os estudantes negros que estão aqui, as estudantes negras que estão nessa sala, por exemplo, certamente vão compreender o que eu estou dizendo. Às vezes a gente chega na universidade e as pessoas pensam que a matemática para as pessoas negras tem que ser diferente, né? Mas esse diferente também passa por uma questão de apropriação, de aprofundamento dessa matemática ocidental, mas o diferente também traz a necessidade da gente ampliar as perspectivas epistemológicas, metodológicas e teóricas de tratar desse conhecimento, quando se compara, por exemplo, com os outros conhecimentos, com saberes, fazeres, com ciências ancestrais que estão colocadas para nós. Então, acho que o grande desafio para nós aqui é pensar o que significa esse projeto diferenciado. Eu não posso negar de estudantes quilombolas ou de estudantes negros, indígenas, por exemplo, toda essa estrutura de uma matemática ocidental. Eu quero que os estudantes quilombolas, negros e indígenas tenham acesso à matemática, ao ensino de matemática ocidental de qualidade, com tudo que ele tem para oferecer, mas, obviamente, que esse ensino de matemática ocidental, que traz uma ferramenta importante também de luta para esses povos, ela precisa vir toda atravessada por esse processo também de conscientização histórico e político sobre a vida dessas pessoas. Então, quando a gente fala de educação escolar quilombola como um projeto diferenciado, esse diferenciado é para dizer que qualquer estudante quilombola que venha para a universidade ou que esteja lá na educação básica tendo acesso a essa educação escolar, não vai poder, por exemplo, esquecer das suas origens ou ter vergonha, ter raiva de ser uma pessoa quilombola. Todas as características dessa identidade, na verdade, uma identidade plural, porque as comunidades quilombolas são múltiplas, distintas, cada uma com seu jeito de ser e de viver, de se relacionar no mundo, né? Todas essas questões que atravessam a luta, né, e toda essa resistência dos povos quilombolas por séculos precisa fazer parte desse projeto diferenciado de educação escolar quilombola. Então, por isso que essa ênfase, uma coisa é a gente pensar educação quilombola, outra coisa é a gente poder pensar a educação escolar quilombola.
A educação quilombola são todos os processos de educação que estão ali, que vão se desenvolver no âmbito das comunidades, dos territórios quilombolas. Todos os processos educativos baseados na oralidade, nessa transmissão de conhecimento que acontece ali no jeito de ser e de viver de cada comunidade. E quando a gente vai pensar essa escola, esses conhecimentos também precisam, de alguma maneira, dialogar com esse outro projeto de sociedade. Por isso que, para mim, eu tenho trabalhado com a ideia das cosmologias. Eu falei o título da exposição, né? Cosmologias e cosmopolíticas afropindorâmicas. Então, cosmologia, para nos lembrar que toda essa narrativa de mundo, dos processos de matemática, de física, de astronomia, de ciências, né? Esse processo é um processo que defende e disputa uma narrativa sobre o que é conhecimento, sobre o que é ciência, sobre o que é tecnologia, inovação, desenvolvimento, sobre o que é matemática, qual é o papel da matemática. E, obviamente, que não há somente essa cosmologia no sentido de uma filosofia grega, né? Porque cosmologia, etimologicamente, ela quer dizer filosofia. Só que até aqui a gente aprende uma filosofia, que é a filosofia grega, e a gente acha que essa filosofia grega ela dá conta de todos os contextos culturais. Então, quando eu falo de cosmologias, eu estou falando de cosmologias outras também. Precisamos trazer outras cosmologias, cosmologias negras, africanas, que estão conectadas com a nossa história no Brasil, ou conectadas com as histórias de outros países, no que a gente convencionou chamar de América Latina, ou de América, e aí trabalhar a ideia da Améfrica, né, de Lélia Gonzalez, no sentido de que a gente precisa também expandir as relações africanas, negras africanas, nessa Améfrica que a Lélia Gonzalez traz, mas também essa ideia de Améfrica no processo de inclusão das questões indígenas. Então, negros, quilombolas, né, indígenas, pessoas negras de origem africana. Então, assim, é todo um exercício de pensar essas diferentes cosmologias. Então, a palavra, né, a expressão educação escolar quilombola, ela está tensionando pelo menos duas perspectivas cosmológicas. Essa educação escolar, que representa uma perspectiva epistemológica, cosmológica do mundo ocidental, e a educação quilombola, que traz uma perspectiva cosmológica daquele povo quilombola em questão, porque cada comunidade tem, cada comunidade tem o seu jeito próprio de pensar, ainda que tenha algumas características que vão se repetir, mas não há uma homogeneidade quilombola, né? São multiplicidades e formas de ser e de viver como quilombola. Então, por isso que, para mim, é uma questão cosmológica. A gente está aqui discutindo educação escolar quilombola como uma grande questão cosmológica. E cosmologia igual à filosofia, essa filosofia traz no seu seio a filosofia da ciência. Então, nós estamos tensionando, não estamos negando, estamos tensionando o conceito hegemônico de ciência. Então, a gente está dizendo que há outras ciências e que essas ciências não podem passar por esse processo de hierarquização. Então, se há outra ciência, se há uma filosofia que é distinta da filosofia grega, se há outra forma de pensar o mundo, se há uma filosofia da ciência, a gente está falando de uma perspectiva epistemológica. Há um outro sistema de conhecimento que a gente não tem levado em conta, que a gente vai precisar levar em conta. E quando a gente nega tudo isso, porque mesmo sendo matemático, matemática, cabeçona que está ali preocupado com o mundo, né, enfim, um mundo outro de pensamento e de relações, essas pessoas, por vezes, elas vão ser negacionistas. Eu tenho trabalhado também com essa ideia do negacionismo. Elas negam o racismo, por exemplo, apesar das evidências, né? Então, eu vou precisar o tempo inteiro, nesse processo de tensionamento entre perspectivas cosmológicas diferentes, eu vou precisar também lembrar aos meus pares que eles e elas, ainda que devessem viver a vida com pensamento, e comprometida com um pensamento crítico sobre a vida e sobre as relações, elas preferem negar. Vão negar o racismo, vão negar a possibilidade de uma discussão de educação escolar quilombola na matemática, porque a matemática é esse lugar da neutralidade, da universalidade, de um processo que não tem, que é um processo ateórico a histórico, né? Há uma objetividade colocada o tempo inteiro
para a matemática que parece que não se relaciona com as questões culturais, como se a matemática fosse apartada da cultura. A matemática, como né, uma forma de pensar no mundo, de organizar o mundo, uma ciência, ela está desacoplada dessa, entre aspas, realidade, né? E dessas realidades negras, africanas, quilombolas. Então, se a gente está lidando com uma questão fundamental de tensionamento cosmológico e de tensionamento epistemológico, a partir da negação do racismo, então a gente vai chamar esse processo de racismo epistemológico ou de epistemicídio. Então, eu trabalho com a ideia de epistemicídio, eu gosto, a palavra epistemicídio é uma palavra que aí algumas pessoas vão atribuir historicamente a Boaventura Souza Santos, que é um epistemólogo, um pensador, um sociólogo português, que eu tenho um pavor, então assim, não recomendo, não estou trazendo um contexto histórico do termo, né? Mas que não é ele que cria. Inclusive, ele cria esse termo epistemicídio como parte da pilhagem. É outro conceito, pilhagem epistêmica, no sentido de roubo mesmo de ideias, né? Então, o Boaventura Souza Santos, como esse sociólogo complicado, um sociólogo que constrói o conceito de epistemicídio a partir dessa pilhagem, a partir do roubo de ideias e de uma articulação com povos africanos, com povos latinos, com mulheres negras, com pessoas desse sul global, para poder construir esse termo. Mas a gente tem trabalhado e tem ressignificado a ideia de epistemicídio, por exemplo, a partir da Sueli Carneiro, que é uma pensadora negra que provavelmente vocês conhecem ou já ouviram falar, se não, busquem. A Sueli Carneiro é uma das grandes pensadoras, ainda que ela construa o conceito de epistemicídio lá em 2002, com base no pensamento do Boaventura, ela traz uma leitura de epistemicídio muito particular para pensar as questões negras, sobretudo a ideia da necropolítica, né? As políticas de morte, que o outro pensador traz para a gente, que é o Attila Mbembe, e as políticas de morte, essas necropolíticas, a partir da ideia de bipoder de Foucault. E, obviamente, que o próprio movimento, os movimentos sociais negros, indígenas, trazem historicamente a ideia do genocídio. Eles vão o tempo inteiro denunciar um genocídio físico e epistemológico, no sentido de que não somente matam as pessoas negras, jovens negros sobretudo, né? As pessoas negras, pessoas indígenas fisicamente, mas também mata esse sistema de conhecimento, onde a gente não trabalha nos cursos de matemática, de história, de física, de antropologia, de sociologia, com o pensamento, com as pensadoras e os pensadores negros. Então, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, a própria Cida Bento, Luísa Barrios, Sheikh Anta Diop, Frantz Fanon, são nomes que eu vou trazer daqui a pouco algumas imagens para vocês verem, que somente muito assim, ontem, né, que a gente começou a falar dessas pessoas, mas ainda há uma dificuldade de reconhecer essas pessoas como cânones, por exemplo, de uma outra forma de pensar. E mesmo ontem, eu estava numa conferência ontem aqui na URGS, de um cientista político que está aí famoso, com um livro sobre cotas raciais, e eu tive que contestá-lo exatamente porque ele diz assim, da problemática em torno dessa ideia de trazer para as ciências outras epistemologias. Então, eu acho isso lamentável, porque tudo que eu estou discutindo aqui com vocês tem a ver, e tudo que as diretrizes curriculares nacionais para a ERE, a Lei 10.639, a 11.645, elas são criadas como parte de um processo, de uma luta política dos movimentos sociais negros, quilombolas, indígenas. Aqui não tem concessão desse sistema de branquitude, desse sistema de ciência hegemônica, europeia, ocidental. Tudo isso é parte de uma construção política, de um tensionamento histórico desses povos. E quando a gente diz, e o que está na agenda o tempo inteiro desses movimentos sociais é exatamente reivindicar a luta e o enfrentamento ao racismo epistemológico junto com o racismo, o racismo, o genocídio físico, como parte dessa construção, desse pacto narcísico da branquitude, como diz Cida Bento, em torno da ideia de que a gente vive numa democracia racial. Então, é impossível discutir um projeto de educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação para as relações étnico-raciais, sem esse enfrentamento vigilante e corajoso ao racismo institucional e ao racismo epistemológico.
Essas duas facetas do racismo, tem outras, mas essas duas facetas, para mim, elas são fundamentais, porque a gente naturaliza, historicamente, por exemplo, uma subrepresentação de pessoas negras nas universidades, de quilombolas nas universidades. A gente naturaliza os processos de violência que estão colocados no projeto colonial, que é um projeto de apagamento, de extermínio, de genocídio mesmo, né? De silenciamento e de criação de um processo de hierarquia entre conhecimentos. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é para dizer que a gente precisa fazer esses enfrentamentos, né? Isso está dado para nós dentro desse contexto das lutas políticas. Então, ouvir de um cientista político de que isso, né, assim, que o racismo, assim, naturalizando e dizendo que a gente tem que discutir a questão racial a partir dessa epistemologia hegemônica, para mim é perturbador. Ou a pessoa não entendeu nada, ou é uma ferramenta a mais de também, de naquele campo específico, sobreviver e poder talvez escrever e dizer algumas coisas que precisam ser escritas e ditas. Mas eu fiz o meu questionamento. Então, assim, em síntese, a pergunta que me foi feita, né? O racismo epistemológico, ele está dado na base de produção de conhecimento dos movimentos sociais. Então, o movimento social não é somente militância, mimimi, como alguns dizem. Não é somente, né? Ah, lá vem o militante. Não. Os movimentos sociais negros, quilombolas, eles trazem um conjunto de conhecimentos, de metodologias, de práticas pedagógicas, de epistemologias, que também vão tensionando o conceito de ciência. Se a gente olhar, por exemplo, os movimentos sociais feministas, os movimentos sociais negros, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, os movimentos em prol das pessoas com deficiências, todos eles vão trazendo um conjunto de conhecimento que é construído na prática coletiva. Então, no caso específico da educação escolar quilombola, o projeto de educação escolar quilombola, as diretrizes curriculares vão surgir em 2012, mas as pessoas quilombolas não nasceram em 2012. Você tem uma luta histórica que vai lá atrás, desde quando as pessoas escravizadas são trazidas, sequestradas, né, para o que a gente chama hoje de Brasil. A morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695, por isso o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. E então a gente está aí, pelo menos, da morte de Zumbi no século XVII até 2012, então faça as contas. E, obviamente, que 2012, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola de 2012, elas só acontecem também por conta da Constituição Federal de 1988, que é a primeira vez na história do Brasil que se reconhece que as pessoas quilombolas são sujeitos políticos de direito. 1978. Na Austrália, por exemplo, os aborígenes australianos só serão reconhecidos como pessoas em 1967. Então, a gente pode dizer do mesmo, né? Aqui no Brasil, as pessoas negras e indígenas são reconhecidas legalmente como pessoas, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988. E lá atrás, na Constituição Federal de 88, já tinha ali a prerrogativa da importância de se criar um projeto de educação escolar específico para quilombolas, para indígenas. E isso vai demorar. Só vai chegar em 2012. Só que nós estamos em 2025. Então, de 2012 para 2025, façam as contas. E ainda assim, a gente não tem aplicado as diretrizes curriculares nacionais. Então, não aplicar diretrizes curriculares nacionais, ou às vezes aplicar de qualquer jeito, é uma evidência científica do racismo institucional. Então, qualquer pensador, qualquer pensadora não pode negar o racismo institucional. Não pode negar que a gente vive sobre o regime do racismo epistemológico, porque a partir do momento que vocês não aplicam as diretrizes curriculares nacionais na educação escolar quilombola, se vocês não aprendem sobre isso durante a formação da licenciatura, e aí para além da disciplina do professor Vitor, para além desse momento, né? Estou falando da prática mesmo do curso, dos estágios, das experiências curriculares, da extensão, da pesquisa, do ensino, das políticas públicas. Eu sei que vocês têm disciplinas específicas sobre políticas públicas. Se vocês não estão pensando esse projeto diferenciado de um jeito transversal e atravessado, estão sendo enganados e estão sendo vítimas desse racismo institucional que não leva em conta esse projeto diferenciado de educação. Algumas pessoas, por exemplo, vão defender uma educação universal, uma educação popular. Ah, toda educação popular é antirracista. Não é.
nem toda a educação popular é antirracista. Alguns aqui dizem que sim, né, nos enfrentamentos comigo, mas eu digo que não. Quando Paulo Freire diz que a educação ela é libertadora, eu concordo com Paulo Freire. A educação é libertadora, mas eu tenho escrito e tenho tensionado e tenho chamado Paulo Freire. Diz, sim, Paulo Freire, a educação ela é libertadora, mas ela só vai ser libertadora se ela for antirracista no Brasil. Porque a premissa aqui da minha fala e do que eu tenho escrito, pensado e atuado no mundo é de que a gente vive, de fato, num país racista. Tudo é racismo. Eu escutei do cientista político ontem. Tudo é racismo, as pessoas sintetizam. Pode ser que algumas pessoas sintetizem, pode ser que algumas pessoas usufruam desse discurso, mas não é o meu caso, não é o caso de tantas outras pessoas que estão pensando as políticas, que estão se movendo no mundo para garantir que essas políticas aconteçam, né? Não é, por exemplo, esse jeito rasteiro, sintético ou até tão profundo quanto um Pires, por exemplo, que as diretrizes estão trazendo. As diretrizes, quando ela diz lá, no artigo 1º, né, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola e diz o que é essa educação escolar quilombola, ela está dizendo. Ela está dizendo de uma memória coletiva, está falando das línguas reminiscentes, dos marcos civilizatórios. Então, aquele filme, ele foi todo feito baseado em 10 princípios civilizatórios africanos, afro-brasileiros, que a Zonilda Trindade, em 2010, traz para a gente. Ele está falando das práticas culturais dos povos quilombolas, das tecnologias e das formas de produção de trabalho que está lidada dentro dessas comunidades, dos acervos e repertórios orais que a gente não leva em conta, dos festejos, das tradições, e nada disso como folclore, como fetiche de um racismo. Mas está falando também, sobretudo, da territorialidade, porque na questão quilombola, na questão indígena, o território, a terra, é uma questão fundamental. E, obviamente, que esse território, essa terra, não é num contexto, por exemplo, da propriedade, da posse, né? E também pensar a escola pública como um território negro é outro exercício importante que a gente precisa fazer na perspectiva do racismo institucional e do racismo epistemológico. Tanto é que eu trabalho na ideia do racismo institucional, na ideia de que a escola pública, como um território negro, frequentada majoritariamente por pessoas negras ou pelos brancos pobres, quase pretos de tão pobres, como diz Caetano na música Haiti, né? Ela só é atravessada da forma como ela é, em termos de salário, em termos de infraestrutura, de tudo que a escola pública é atravessada, porque ela é um território negro hoje. Ela é parte de um projeto de expansão do ensino, de acessibilidade para pessoas que sempre foram excluídas, porque o projeto de modernidade, o projeto de ciência, que a física, a astronomia, a matemática colocam, né? A matemática também está ali o tempo inteiro dizendo o que é ciência, junto com física e com astronomia. Esse projeto de ciência sempre foi um projeto de exclusão para as pessoas negras, para as pessoas indígenas. O racismo científico, que não tem nada a ver de ciência, é uma pseudociência, ele vai construir o tempo inteiro essa ideia de que as pessoas negras não pensam, quilombolas não pensam, negros não pensam, indígenas não pensam. Portanto, não tem agência de si, do pensamento, do conhecimento, não tem alma, são pessoas que terão que ser escravizadas. Né? E essa ideia, esse racismo científico, perpassa até hoje os currículos. Então, quando se constrói um currículo na escola, quando se contrata o livro, né, se escolhe o livro do PNLD, quando na universidade a gente não aprende sobre ERE, que a gente tem dificuldade de trazer ERE, não, tem que discutir só álgebra, só análise, só cálculo, 1, 2, 3, 4, nada dessas coisas, tem a ver com matemática. Quando a gente escuta essas coisas, essas pessoas elas estão o tempo inteiro trazendo essa ideia do racismo, né? Do racismo científico, do racismo epistemológico, do racismo institucional, que naturaliza a ausência, mas também naturaliza que as pessoas negras, quilombolas, só poderão, né, estar em alguns lugares. Nunca uma matemática, nunca uma física, nunca será uma astrofísica. E as ciências exatas, sobretudo com esse capital cultural, para trazer Bourdieu aqui, né, a ideia de capital cultural, provocar, né, porque eu não sou fã, mas no sentido de dizer que as pessoas quilombolas, elas trazem um capital cultural que os próprios sistemas de avaliação não levam em conta. Então, estou tentando aqui sintetizar tudo isso para dizer para vocês da importância da gente poder, como professores e professoras em formação, pedagogo, pensar sobre tudo isso.
E pensar também que, como parte das dinâmicas do racismo cultural, os corpos negros, as crianças negras, aí tem pedagogia aqui, né? As crianças negras, desde muito cedo, elas não recebem afeto em sala de aula, né? Tem estudos mostrando isso. O quanto o afeto também é negado para crianças negras. Para crianças quilombolas, eu trabalho muito com formação de professores, então eu escuto coisas pavorosas, no sentido de que sempre se coloca o corpo negro como o lugar da violência. As crianças negras são sempre as crianças problemáticas. Inclusive, um dos livros que eu escrevo, que se chama Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico, é um livro criado no contexto das salas de recursos, aqui de Porto Alegre, uma das salas, né? Eram 4 salas, trabalhei em uma delas, e eu me assustei porque, juntando os alunos dessas 4 salas, na periferia de Porto Alegre, que é uma periferia negra, 20% da população em Porto Alegre é negra, e nas periferias as escolas têm muito aluno negro. Mas quando você chega nas salas de recursos e identifica crianças que têm ali, né, que estão passando por um processo de avaliação para saber se tem indicação ou não de altas habilidades, não tem crianças negras. As crianças negras são sempre as crianças problemáticas, as crianças que não aprendem, as crianças que têm dificuldade, que não vão chegar em lugar nenhum. Portanto, elas jamais poderão ter indicadores de altas habilidades. Então, quando eu questiono as pedagogas, as professoras, sobre essa realidade, elas nunca tinham pensado no assunto. Então, a gente vai, parte do racismo cultural, a gente também vai naturalizando esses lugares, a gente vai associar estudantes quilombolas à violência, que não sabem nada, que não vão aprender nunca, que não podem ter um celular, que não pode chegar na escola de carro, por exemplo. Então, assim, a gente vai colocando esses corpos no não lugar, né? Então, quando a gente traz as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, para a formação de vocês, é para a gente também compreender o que é isso, o que é ser quilombo, o que é ser quilombola. Ser quilombola basta ser negro, porque a questão quilombola é uma questão muito conectada com a territorialidade. Se eu encontro um quilombola branco, eu vou acreditar que essa pessoa é quilombola ou eu vou vou ficar fazendo chacota, você não é quilombola, porque quilombola é negro. Todos os quilombos tem que ter gente de candomblé ou gente da Umbanda, porque nos quilombos só se... quando essa não é a realidade. Então, todos esses preconceitos, todas essas questões, elas vão passando por esse desconhecimento que a gente tem da luta quilombola. E o que é um quilombo? Esse quilombo está parado no século XVII ou é um quilombo do século XXI? É possível ter quilombolas no século XXI? E, obviamente, que a gente também não vamos aqui romantizar a discussão, né? A gente sabe de todos os tensionamentos que perpassam as realidades dos territórios quilombolas, desde as pessoas que se aproveitam, e o próprio entendimento da comunidade sobre o que é essa identidade quilombola. Então, observem que, se vocês, como futuros matemáticos, professores de matemática e de matemática, pedagogas, né, pedagogos, estão ali na sala de aula, trabalhando numa escola quilombola, vocês vão ter que lidar o tempo inteiro com tudo isso, com as lutas políticas desses territórios, com a não aceitação de algumas crianças que não querem se ver como quilombola, porque ao longo, em torno dessas crianças, toda uma narrativa pejorativa, de preconceituosa, deturpada desse ser quilombola. Então, vocês não vão chegar na sala de aula só para ensinar álgebra, só para ensinar a segunda, como é, uma equação do segundo grau, potenciação. Tudo isso vai ter que fazer parte dessa prática pedagógica que vocês estão ali, né? Estão lidando e estão ali o tempo inteiro em diálogo. Aqui eu mostro a foto da professora Petronilha, que é a relatora daqui do Rio Grande do Sul, né? Ela é relatora do artigo 26A da LDB, e a Nilma Lino Gomes, que é a relatora das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, né? A Nilma é professora emérita da UFMG, a professora Petronilha é emérita da Federal de São Carlos, e a Nilma também escreveu o livro Movimento Negro Educador, que é um livro muito interessante, mas eu não gosto tanto porque ela trabalha o tempo inteiro com... Ela fez um pós-doc com Boaventura Souza Santos, então ela trabalha o tempo inteiro em diálogo com Boaventura. Isso me incomoda muito, mas, tirando essa parte, vocês podem ler esse livro para ter uma ideia da dimensão que tem, né, o movimento negro como movimento educador. Ela escreve esse livro em 2017, mas tem um outro livro que é anterior, de 2012, do Daniel Munduruku, que traz
O Movimento Indígena como Movimento Educador. São 2 livros que eu acho que vale a pena para qualquer professora, licenciando ou licenciada, ler, para ter esse horizonte, né? Ampliar os horizontes sobre a luta dos povos negros, indígenas, quilombolas. Eu não consigo ver ninguém. Alguém quer falar alguma coisa? Ou até aqui está indo bem? E aí, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa? Hã? Ah, são muitas coisas, tá, gente? Vocês querem tá tudo de boa, assim? Lei 10.639, a gente já tinha falado disso em aulas anteriores, né? Todo mundo tá ligado do que se trata, né? Na aula do professor Diego também. Isso aí. Tá, então vou seguindo, tá? Aí aqui eu trago para vocês o desenho, mais ou menos, do projeto que a gente fez, né? Então a gente busca democratizar a escola, fortalecer a educação básica, buscar soluções para a equidade racial. Então, quando você está falando de educação escolar quilombola, você está falando da raça. E a raça não é a raça biológica, porque todos nós somos humanos, é verdade. Não existe uma ideia de raça biológica, genética. A raça é uma construção social e política. Então, buscar soluções para a equidade racial, compreender que o Brasil é um país racista, isso é fundamental, né? Então, a gente vai utilizar abordagens quanti-qualitativas, referenciais teóricos, epistemológicos e metodológicos variados. A gente usa todo o banco de dados nacional para estudar a questão da educação escolar quilombola no Brasil, e também a gente faz uma análise de 15 escolas numa estratégia metodológica de pesquisação colaborativa para poder fazer algumas análises históricas, geográficas, pedagógicas sobre qual é a realidade da educação escolar quilombola no Rio Grande do Sul. Então, esse projeto ele tem 2 vertentes, uma vertente quantitativa para o Brasil inteiro e uma vertente qualitativa para o Rio Grande do Sul, onde a gente vai olhar em detalhes a realidade dessas escolas que trabalham com a gente. Escolas quilombolas, né? Então, escolas quilombolas aqui, a partir do que a lei traz, é exatamente isso. É uma escola que está... A escola quilombola é a escola que está dentro do território quilombola. Uma escola que está fora do território quilombola, ela não é quilombola estrito sensu, mas se ela recebe um estudante quilombola, ela vai ter que aplicar as diretrizes. Então, quando eu chamo aqui de escolas quilombolas, eu estou falando dessas 2 possibilidades. A que está dentro do território, a que está fora, mas que tem que aplicar. Idealmente, para mim, todas as escolas deveriam aplicar as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, porque, querendo ou não, nós temos quilombos no Brasil, né? Mas essa não é a realidade ainda. O Brasil também é um dos poucos países onde você tem uma diretriz assim, organizada para a educação escolar quilombola. É um dos poucos. A gente fala muito das coisas ruins, mas é importante dizer isso também, né? Eu fiz um estudo recente que vai sair agora em dezembro, já 2 anos de atraso. É um artigo que foi aceito na Revista Brasileira de Educação, é o primeiro artigo da minha tese, e nesse artigo eu faço um estudo detalhado sobre a questão da educação antirracista nas Américas. Na verdade, eu chamo de Améfrica, né? Que é a ideia da Lélia Gonzalez. Então, eu analiso 20 ministérios de educação de 20 países da Améfrica, buscando o que cada país está fazendo na perspectiva da política, dos produtos. E aí, é assustador perceber que o Brasil é um dos poucos países, o único, na verdade, que tem uma diretriz assim, muito robusta, como a gente tem para a educação escolar quilombola, a Colômbia traz algumas coisas, mas o Brasil é um país muito interessante nesse sentido, né? É um país de muitas leis, muitas delas não são acompanhadas, mas tem aí uma política forte que não tem muito em outros. E a questão quilombola, particularmente, ela é o grande gargalo. Enquanto a questão indígena ela está presente em todos os 20 países, a questão negra quilombola, você conta nos dedos. 3, 4, 5 países, no máximo, vão tentar trazer as questões negras quilombolas para suas discussões, e isso vai, então, definir a ideia de étnico e raça, historicamente, né? A forma como a dinâmica de estudos e de relação da antropologia, por exemplo, com a educação, é que vai construir essa ideia de raça e etnia. Então, quando eu falo de educação para as relações étnico-raciais, quase sempre o étnico está conectado às questões indígenas e o racial está conectado aos negros. E também há controvérsias. Há controvérsias de teóricos e teóricos, há controvérsias do próprio movimento social indígena, dos movimentos sociais, né? No sentido de que alguns indígenas reivindicam para si
assim, só querem ser chamados, né, dentro do contexto da etnia. Cada etnia tem o seu jeito de viver, então é uma questão étnica. Mas os indígenas também sofrem o racismo. Então, eu prefiro chamar de um racismo anti-indígena, de um racismo anti-negro. Claro que os indígenas têm questões étnicas, né? Mas não podemos dizer que os indígenas não sofrem o racismo brasileiro. O racismo brasileiro é um racismo fenotípico, não é um racismo de origem, né? Então, assim, tudo isso foi levado em conta. E a questão quilombola é uma questão territorial, não necessariamente negros. Então, a gente precisa compreender todas essas dinâmicas. A pesquisadora, a historiadora Beatriz Nascimento, né, que foi morta no Brasil como parte do feminicídio, é uma das grandes pensadoras que o pessoal da história não estuda ainda como deveria. A Beatriz Nascimento, ela vai trazer uma perspectiva moderna para a ideia de quilombo. Então, o que é quilombo? A favela é um quilombo, o terreiro é um quilombo, né? Obviamente que alguns desses lugares vão poder recorrer institucionalmente à ideia de quilombo, mas ela vai ampliar a perspectiva e a ideia de quilombo para nós, né? E ela vai nos ajudar a pensar, a repensar a história do Brasil. A história do Brasil que foi construída por mãos brancas. Então, o projeto de educação escolar quilombola, da educação antirracista, não é um projeto somente de conteúdos de matemática. Não é pegar a matemática ocidental e ir lá aplicar no contexto africano e buscar lá as formas das geometrias. Estou falando porque tem um aluno trabalhando com isso, né? Que está trabalhando com tecidos. Então, não é só pegar a geometria do tecido, mas é trazer todo o contexto histórico, cultural desses povos. E também que outras interpretações de mundo, que outras cosmologias esses povos trazem, por exemplo, para essas figuras geométricas. E, obviamente, para mim, a coisa mais fundamental, discutir o racismo que nos estrutura. Porque se você vai, como professor de matemática, você fala lá da matemática, fala dos povos, mas você não fala do racismo, parece que o racismo no Brasil não existe. Então, eu tenho percebido muito isso nas formações iniciais e continuadas de professores, essa interpretação que eu penso que é equivocada, de que você vai falar de questões negras quilombolas, mas você não trata do racismo. Então, você não politiza a educação. Então, a educação escolar quilombola, a educação é um processo de politização. A gente precisa trazer essa discussão política, entender o léxico, o que é quilombola, o que é preto, o que é pardo, o que é indígena, o que é negro, o que é mulher, o que é gay, o que é trans, o que é cis, o que é homo, o que é hétero. Esses termos e outros, tanto a gente precisa compreender. E a gente está vivendo, nesse momento, assim, uma discussão muito complicada sobre, por exemplo, a questão da partitude. Então, como professor de matemática, eu também preciso me apropriar de toda essa discussão. Eu preciso chegar em sala de aula apropriado com esse letramento racial. Se eu sou uma diretora, um diretor de uma escola, eu preciso estar apropriado de tudo isso, porque quando o estudante chamar o outro de macaco na sala de aula, eu vou precisar atuar. Então, por isso que o título da exposição, Cosmologias e Cosmopolíticas, esse cosmopolítica está conectado com essa mediação entre mundos que eu vou precisar fazer. Quando o estudante chamou de macaco em sala de aula, são tensões cosmológicas a partir de perspectivas diferentes. O que eu vou fazer para que o estudante que sofreu a violência não seja duplamente violentado? E isso tem acontecido muito. E tem acontecido porque, por vezes, as professoras e professores não estão lidando bem com esse sentido político da política, né? Então, acho que essa é uma questão que eu acho assim, fundamental para essa roda de conversa, para a gente também refletir sobre isso, que não é só sobre o conteúdo, mas é também sobre esse compromisso ético, político de cada uma, na política, garantindo que essas pessoas cheguem na escola, elas vão aprender matemática, mas elas também vão aprender a potencializar a sua autoestima. Elas não vão negar quem elas são, não vão ter vergonha de ser negra, de ter um cabelo crespo, de ser quilombola, de morar na periferia, de ser de candomblé, de ser do que ela quiser ser. Né? Isso não vai fazê-la menos. Diga. A gente tem daqui a pouco fazer um intervalo. Que horas? Quantos minutos? Vocês me dizem. Próximos 5 minutos.
Alguém tem alguma pergunta, gente, até aqui? Que a gente pode fazer uma... Tem uma pergunta. Pronto. A gente faz... Depois dessa pergunta, a gente faz uma parada, eu deixo aqui e a gente volta depois. Pode Tá, perguntar. tem uma pergunta aqui. Achar aqui que eu vejo vocês. Pronto. Que eu já fecho. Ana Beatriz. Tá ouvindo? Ouvi pouco. Você pode repetir depois. Tá, fala. Você tinha citado sobre o não reconhecimento do aluno. Como que você colocaria esse aluno de destaque para si mesmo, para ele entender o lugar dele e a importância de reconhecer? Ouviu? Ouvi pouco, mas... A educação escolar como um ato político fora do papel e fora da escola, fora desse contexto. Você vai comentar. Fora da escola quilombola ou... Fora da escola. Tá. Então, a primeira pergunta é como a gente ajudar o aluno quilombola a se reconhecer o seu papel e se valorizar. Seria isso. Certo, Ana? E a segunda pergunta é reconhecer os valores, é isso, da escola quilombolas fora da escola quilombola. É isso? Qual que é o sentido de falar do ato político fora da escola? Do ato político fora da escola. Eu perdi a primeira parte do ato político. Fala de novo. Reconhecer? É Melhor ela vir perto do microfone. Ela vai chegar aqui perto. Espera aí. A primeira parte eu entendi. A segunda que eu não entendi. Como que você sair fora do papel, esse ato político sair fora do papel e fora do contexto da escola do povo? Mas Tá. E a segunda? Porque essa foi a segunda. A primeira é como ajudar o aluno. Então, acho que respostas não muito curtas, né? São curtas. Então é melhor eles irem para o break e depois a gente continua. Pode ser? Eu também tenho algumas perguntas que eu estou anotando aqui, tá? Tá bom. Vocês têm também? Tá, tem várias perguntas, mas acho que a gente anota essas aí. Não, depois ela repete e a gente continua, tá? Tá. Beleza. Então vamos lá. 8 horas a gente volta, hein? Vou parar.